E aí, senhores, Marúzero está de volta novamente. Desculpe a demora para postar vídeos novos aqui no canal, mas creio que a maioria já sabe que tive alguns problemas aqui com o YouTube e também com o Facebook. Tive que reupar alguns vídeos e criar uma nova conta lá no Facebook. Mas bora pro assunto de hoje. Hoje falaremos sobre o quão é perigoso confiar no Estado. Em resumo, falaremos como ele cria dependência quase total das pessoas nele mesmo. Espero que curtam o assunto desse primeiro podcast do ano. Agora, bora para o podcast. Valeu, falou! Então vamos lá, galera. Hoje então a gente vai falar sobre os perigos da confiabilidade no Estado. Porra, aí sim, muita coisa. Sim, muita coisa. E aí, vocês confiam 100% no Estado? É uma pergunta meio óbvia que não, mas deixar ela aí no ar. Ai, cara. Quem quer começar aí a dissertação? Pode fazer discurso de ódio? Pode, eu vou censurar. Só não ataque as minorias, cara. Aí é meio difícil. Todo mundo se encaixa numa maioria e numa minoria ao mesmo tempo. É. Dentro do assunto aqui dos perigos da confiabilidade no Estado, a gente pode citar aqui como os relacionamentos foram degradando à medida que o Estado foi colocando seus tentáculos ali na vida pessoal de um casal, por exemplo. Pode ser. Uhum. Mas eu acho, Maruzo, a principal motivo para você nunca confiar no Estado é que quando ele menos espera, ele vai enfiar o dedo no teu. Com toda a força que você precisa, cara. Basta você primeiro analisar a história lá pra trás, até o pessoal que é mais ANCAP sabe disso. Eu não sou ANCAP, eu tenho mais origens dos meus moldes no conservadorismo. Mas você pode ter os dois. Exato. Mas, tio, se você for olhar na história, cara, a gente não tinha o imposto estabelecido. Antes de você for olhar anos atrás, você pagava os tributos, era somente como se fosse um aluguel por você utilizar alguma coisa. Tanto os camponeses pagavam o tributo ao rei por estar usando o terreno deles para poder plantar. Então era um tributo por você estar usando por estar usando aquele local. Isso, aí um belo dia o rei... exato. Aí um belo dia lá o rei, eu não sei qual foi um dos reis, foi ele que inventou ali o imposto ali para poder arrecadar mais ainda. Antes você podia fazer feira livremente, você podia ter os seus lucros sem grande pressão. Tanto que aquela época foi considerado como você tinha maior expectativa de vida, maior conforto. Tanto que quando foi estabelecido o imposto, foi quando decaiu muito. Você teve o advento, por exemplo, da peste negra. O pessoal que é ANCAP aí sabe um pouco mais de escola austríaca, sabe do que eu tô falando, cara. Quando menos espera, o Estado vai lá e come. Você nunca pode contar com a ajuda do Estado pra nada, né, cara? Isso mesmo, pra nada, velho. Pra nada mesmo. O Estado, ele é tipo um parasita, né, cara? É como se fosse um simbionte na vida das pessoas. Isso, tecnicamente falando, o Estado, ele serve para tentar organizar a vida pública, né? Tecnicamente é para isso que ele serve. Só que o problema é que, por exemplo, ele não cumpre essa função dele, especificamente. Ele não fica só... É igual aquele lance da minarquia, tá ligado? Você, tipo, vamos fazer um Estado para ele lidar só com questões básicas, extremamente básicas aqui da vida, né? Que seria a questão da justiça, poder político, segurança pública. Isso eu nem tô englobando aí educação e nem saúde. Só esses 3 pontos, por exemplo. Né? Sim. Questão jurídica e de segurança. Só com isso, o Estado já tem poder o suficiente para te oprimir. Começa aí. E o Estado, ele é expansionista, cara, não adianta. O Estado, ele vai se expandir. Até porque se ele não se expande, os outros estados de outras nações vão se expandir. Eles são tipo tribos. Exato. As tribos, elas tiveram... A gente só tem civilização hoje em dia porque as tribos foram evoluindo com o tempo e ampliando seu território. Cara, Estado nada mais é do que uma tribo gigantesca.
Isso, a Só gente pode que citar como os bárbaros germânicos lá fizeram com o Império Romano. Eram tribos que Exato. depois viraram pequenos feudos, e esses pequenos feudos viraram reinos, esses reinos viraram impérios, viraram estados, viraram repúblicas. E exatamente. evoluindo e expandindo, tá até tomando toda parte do continente europeu. E até expandir para os lugares que não tinha quase gente nenhuma depois, né? Para Sim, espalhar o estado para todo qualquer lugar. Igual aconteceu nas Américas aqui, por exemplo. Que a gente aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não havia. Praticamente a gente não havia civilização, não havia um estado ali mandando nada. Havia um bando de gente ali espalhada ali, vivendo no meio do mato. sim, Mas tem estado. sim, tem estado. Eram as tribos que se viravam do jeito que podiam, né? Elas tinham Isso. seus territórios demarcados ali, tanto é que se uma tribo entrasse no território da outra, dava treta. Uhum. Verdade. Isso é uma característica natural da que- espécie humana. Isso, e a gente pode até, é claro, acontecer muitas atrocidades ali nas tribos ali, nas brigas entre eles, dentro das aldeias mesmo. Mas em alguma coisa que tinha em comum com as tribos regionais aqui em vários locais do Brasil, ou até nas Américas inteiras, com os índios, é que eles tinham um senso de lei, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Uhum. Não é porque não havia um estado ali com uma constituição, tudo muito detalhado, não quer dizer que era uma bagunça degeneralizada. Cara, lei, sinceramente, lei não segura a pessoa, cara. A legislação é simplesmente para barrar seu comportamento a partir do que a política, ou seja, de quem tá no poder, considera certo ou errado. Exato. No máximo é um freio. Sim, a lei, e outra, nem frear direito ela freia, sabe por quê? Porque os próprios caras que estão no poder barram a lei, cara. Uhum. Verdade. E a lei entra pra A lei é muito criminalidade. relativa. Sim, a lei é arbitrária demais, cara. A lei é interpretativa. Tanto Interpretam as... o Alcatel. Se você for olhar até mesmo nas questões até mesmo religiosas, por exemplo, o Vaticano em si, ele é um estado próprio, um estado ali pequenininho que você tem ali, mas nem as leis deles conseguem segurar os instintos naturais das pessoas, por exemplo, em questões do sexo. O catolicismo, não adianta você falar com eles que eles falharam miseravelmente durante décadas em controlar os hormônios das pessoas, que nem provando que a condenação do fogo eterno é o suficiente para você controlar a sexualidade de um povo, por exemplo. Sim, exatamente. Você entrou na cerne da questão, cara. A questão é, leis, elas não vão impedir a natureza humana de se manifestar, cara. E não adianta negar, o ser humano, ele tem os seus aspectos que a gente pode considerar positivos quanto negativos, aí depende da opinião de cada um. Mas, cara, o ser humano, ele é um animal, e animal é egoísta, cara. É egoísta porque é necessidade de sobrevivência, é básico, né, cara? Não precisa ser... Você tem 2 neurônios, você entende isso, entendeu? Então, tipo, sobreviver significa o quê? Se alimentar. Nas sociedades mais arcaicas, especificamente, tentar reproduzir o máximo possível, né? Hoje em dia a gente não precisa mais disso. Reproduzir tá nessa questão, tanto é que se não fosse isso a gente não tinha libido, né? Libido só serve para isso. E viver. É por isso que tem um mínimo de segurança. É para isso. Uma coisa que você reparar, que igual completar um pouco aqui que o Alcateia falou, que o homem assim, em geral, o ser humano, ele é individualista, não importa qual seja a ideologia política dele. Por exemplo, até uma pessoa pobre ali que é comunista, por exemplo, fala, não, que tem que dividir todo mundo aqui a riqueza e tal. Por que ele tá pensando nisso? Pra tirar o que é dos outros e ir pra ele. E outra, ele não tá querendo ajudar o vizinho dele ali, não, o vizinho ali também tá na merda, eu vou ajudar. Não, ele tá querendo que os recursos vão pra ele. Cara, Exato. E a mesma coisa funciona com o pessoal que também é a esquerda caviar, né? Eles falam que tem que dividir aqui, tem que ajudar o pobre, mas por quê? Pra ser bem visto. Ele tá preocupado na visão que as pessoas vão ter dele. Ele não tá preocupado, na realidade, com o cara que tá passando fome lá na rua. Se ele tivesse preocupado mesmo, ele fazia debaixo dos panos, ia lá e ajudava o cara, se ele realmente tivesse preocupado. Isso que você falou, é uma coisa que eu vi um vídeo do Pondé, sabe? O que criticou os MGTOW e tal. Tem alguns conteúdos que eu vi dele, assim, que eu gosto bastante. Eu não misturo muita coisa, sabe? Se o cara não quiser gostar de MGTOW, foda-se, cara. Até porque
É a liberdade dele. Você não tem que se doer por causa disso, tá ligado? Mas enfim, que eu sei que o pessoal não teve muita gente que ficou com raiva dele. Mas uma coisa que eu vi num vídeo que ele falou, e isso traduz basicamente o que você falou. O inteligente, né? O inteligente não, entre aspas, né? O inteligentinho, o indivíduo de esquerda, né? O socialista de iPhone, ele ama a humanidade e ele despreza o próximo. É basicamente cara. Tipo, ele vê a humanidade assim, eu quero ajudar os negros que estão passando fome na África, eu quero ajudar as minorias, eu quero ajudar os gays que são assassinados, mas tipo, ele não pega e não vai ajudar o próprio vizinho que às vezes tá passando uma necessidade. O negócio sempre foi o ego dele. Ele não ajuda nem a própria família, se brincar. Nem a própria família. O cara não consegue ajudar nem a própria família. E outra, é exatamente o que você falou, a questão de ego, cara. Porque quando eles fazem uma boa ação, né? Eles tentam se promover sempre. A bondade desses caras é simplesmente uma coisa de fachada. Isso é óbvio. É tão óbvio que quando você critica algum deles, você leva para um debate, o cara acaba mostrando as verdadeiras garras dele. Porque os discursos deles é tão cheios de ódio quanto de quem eles acusam. Na verdade, é mais ainda. É mais. Os caras, eles são muito de segregar as pessoas, eles são muito de atingir com preconceito, né? Eles são... Tudo que eles julgam, eles fazem. É a projeção clássica. Isso, e para os governos de esquerda, geralmente, isso aí são benéficos, que é aquela filosofia antiga, né? Dividir e conquistar. Sim, exatamente. Enquanto as pessoas perdem tempo brigando umas com as outras, o governo consegue realizar suas tramas, né, da forma que ele quiser. E aí a gente entra naquela questão dos governos serem expansionistas. Cara, não tem como um governo se sustentar com pouco. Não tem. Ele sempre vai querer aumentar. Por que o governo sempre vai querer aumentar? Porque você tá na posição de ser governante, é confortável. Isso. É confortável. Você vai ter os recursos que você vai roubar do outro. Imposto, querendo ou não, ele é um tipo de roubo. Aí você fala, mas imposto para tal coisa, mas você nem concordou com isso, cara. Por exemplo, você pode deixar de pagar seus impostos? Não, eu quero dirigir meu carro aqui sem carteira, não vou pagar IPVA, não vou pagar seguro. Vai fazer isso. Quer dizer, você não pode escolher algum tipo de tributo, como, por exemplo, água e luz que você tem na sua casa. Se você parar de pagar, eles cortam, mas nada impede de você fazer suas próprias instalações. Exatamente. Não, mas o governo também impede a iniciativa privada de entrar nessa área. Sim, exatamente. Tipo, o governo eu que vou controlar aqui e vocês vão ter que só consumir o que eu produzo. Exato. Cara, só pra ter ideia do quanto igual o Patrícia tava falando aqui, cara, se você me permite só complementar, política é isso, cara. Política é um jogo de simulação, cara. Se vocês forem olhar, vocês estavam comentando a respeito daquela estratégia sobre dividir para conquistar. O que eu noto aí, cara, é que, por exemplo, as filosofias de direita que subiram de uns tempos pra cá, cara, elas se autodividiram aí agora, cara. Não sei se vocês já acompanharam aqueles youtubers de direita como a Paula Marisa, o Diego Rox, ou até mesmo o mais tradicional... mais tradicional que eu falo que foi o primeiro a surgir aqui, o Nando Moura e o Olavo, esses caras se autodividiram. Agora tá um contra o outro, pelo visto, cara. Sim. Eu já cheguei a assistir alguns vídeos de alguns deles, cara, de alguns desses aí que você me falou. E eu já imaginei que isso aconteceria algum dia. Porque política é exatamente o que você falou, é dissimulação e é luta por interesse individual. Não adianta. Isso. Que a gente sempre vai chegar num ponto que a gente discorda. Até de nós três aqui mesmo. A gente pensa aqui de formas parecidas, mas a gente não pensa de formas iguais. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai tentar brigar não, de discutir ali seu ponto de vista. E aí que mora o problema da política. Porque quem ganha a discussão ali decide o que as outras pessoas vão fazer. Exatamente. E aí que mora o perigo. Pessoal, vocês querem um exemplo dessa questão ali de discordância? Eu só acho que eles só voltam a se unir quando eles perceberem que estão perdendo. Exato. E não sei se vocês já repararam que geralmente as pessoas tentam terceirizar os trabalhos dela, tentando jogar isso pro Estado. E é aí que o Estado abocanha tudo praticamente.
Que geralmente chega na hora, vou votar nesse cara aqui pra fazer isso pra mim. Sendo que a maioria das vezes até essa pessoa poderia fazer mesmo alguma coisa. E ela prefere terceirizar o serviço pro Estado. Exato. E é essa oportunidade que o Estado sempre espera. Sim. Mas, Maruzi, por que eu citei essa questão de diferença, que isso não limita, como é que fala? Uma certa característica? Mas, tipo assim, mesmo que, tipo, que essa característica ela não seja como é que fala? Determinante nas pessoas, porque mesmo que você nasça com elas, porque dominância e hipergamia todo homem e mulher tem desde o nascimento, tá no seu quesito genético, seja baixo ou seja alto, mas não explica tudo. Só que você tem essa característica e o Estado vai moldando ela aos poucos. O Estado basicamente, tipo assim, com todas as suas propagandas, vai aos poucos afeminando o homem, fazendo achar que ser másculo, ser essas coisas, vai ficando cada vez pior, vai tirando cada vez mais, como é que fala? Os limites ali dos freios da hipergamia feminina. Então, junto com como é que fala? O Estado, ele basicamente está te controlando, cara, até os seus instintos naturais. Isso é ótimo pro Estado. Isso que o falou, a gente vê até antigamente, né, cara? Que quando o Estado ele não dava tanta liberdade para a hipergamia feminina, e tinha a questão também da religião, ou seja, um lance mais cultural, a hipergamia existia, mas as mulheres não podiam ser tão hipergâmicas quanto podem ser hoje em dia. Né? Isso é um exemplo claro, tipo, por mais que o cara não fosse o pica das galáxias da cidade, ele arrumava uma mulher pra casar, ter filho e viver sua vida. Não tô dizendo que isso era bom, quem estiver ouvindo aí, presta atenção, não tô dizendo que era bom, eu tô dizendo que era assim que funcionava, que não tinha esse negócio de divórcio, ela não podia dar o golpe do baú no cara, entendeu? É isso, o cara se casava e ele sabia que ele tem uma esposa pra fazer as coisas dele e ter os filhos, ok, isso era praticamente uma coisa ortodoxa na sociedade. Hoje em dia não tem mais isso, porque exatamente como tu falou, o Estado foi destruindo a estrutura masculina e favorecendo para que a mulher se tornasse o mais tóxica possível. Então, sim. Ou seja, o que é isso? É a prova de que o Estado ele destrói qualquer propriedade privada, cara. Porque agora você imagina, a pessoa, o homem, ele não tem direito de ser homem porque o Estado simplesmente constrói uma estrutura social desestruturada para que favoreça que você seja afeminado, ou seja, você vai ser um soy boy, praticamente. Exato. Essa geração de hoje, cara, nossa, sinceramente, e as próximas que estão por vir ainda, cara, o nível de depressão, de ansiedade, de problemas psicológicos que os caras vão ter, não só as mulheres, né, elas também vão entrar nesse complô muito, mas tipo assim, a molecada, tá ligado? Os jovens, os rapazes, cara, vai ser gigante, porque eles estão lutando contra a natureza deles em prol de uma agenda de controle, né? De manipulação. Então o Estado quer se expandir mais ainda. Esse assunto que a gente está debatendo, cara, não é importante. Ele é absolutamente importante. Tanto, Maruzero, você chegou a ver aquele vídeo do Fox a respeito sobre amor cortês? Não. Eu vi, cara, esse vídeo é bom. Mas tanto assim, ó, acho que o Alcaté vai se recordar, acho que... Maruzi, se você não assistiu, assiste lá, é obrigação aí. É bom, cara. Olha já. É bom. Tanto que, tipo assim, uma das mostras de controle do Estado foi quando começou aquela época do romanticismo lá, que foi começar a substituir as atividades naturais do homem por outros tipos de jogos. Por exemplo, substituir a caça por jogos de cavalaria. Essa é uma das mostras, cara, do quanto que, tipo, o Estado ali e as mulheres que estavam vinculadas ali com a realeza, essas coisas ali, com o quanto que elas foram moldando pouco a pouco ali o comportamento dos homens para sair do seu natural. Sim, são os primeiros passos, né? E também a questão da romantização, né? Que nasce nessa época também. Sim. Eu vou falar uma coisa aqui que eu quero ir já no cerne já desse assunto aqui. Se vocês repararem que com o passar dos tempos, né, o desenvolvimento aí da história, da humanidade, se vocês reparar, o Estado sempre desejou e sempre conseguiu criar ainda mais dependência da população nele.
sempre substituindo alguma coisa pela atividade do Estado. E, por exemplo, a gente pode ver realmente esse negócio de divórcio. Tipo assim, as pessoas, uma mãe solteira, por exemplo, não precisa mais de um marido ali para ter a vida dela sozinha, fazer o que ela quiser ali. Ela tem um Estado para sustentar ela. Exato. Verdade. E o problema disso é que a conta não é só pro ex-marido dela, por exemplo. Isso, é para todo mundo. Então, por mais, por exemplo, que nossa posição de não se envolver, né, diretamente com uma mulher, a gente está se poupando de ter que pagar uma pensão futura, mas de qualquer forma a gente ainda vai ter que pagar por aquelas que ainda estarão por vir, porque o Estado vai cobrar isso de nós. Isso. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para surgir uma lei quando a questão do masculinismo aumentar mais ainda, né, que já está crescendo, e muitos homens se tornarem militar, ou não só militar, mas tipo assim, simplesmente se ausentarem de casamento, se ausentarem de ter filho? Quando essa taxa aumentar muito, na taxa de natalidade cair, e aí as mulheres correrem para o Estado, porque isso é um comportamento padrão, né? Isso é um comportamento padrão. Quanto tempo será que vai demorar para surgir lei para aumentar o preço ou aumentar imposto de quem é solteiro? Isso já existiu, né? Se eu não me engano, já aconteceu isso daí algumas vezes. Verdade. Ele vai fazer isso. Mas tem outros, por exemplo, que aqui mesmo no Brasil tem questão de luz e de água, não deixa ninguém investir ali, não deixa o ser humano ali, por livre e espontânea vontade, ali investir e construir alguma coisa. Não, isso aí tem que ser papel do Estado, você tem que me dar um imposto para fazer isso. Mesma coisa com a luz, água, transportes, estradas, por exemplo. Hoje até que não muitas estradas, mas ainda rola muito. O que o Estado sempre quer é entrar em tudo ali e controlar qualquer área. Ele sempre tem o controle ali na mão. Educação, por exemplo, também. Cara, a Estado, a maior parte é educação pública, né? A maior parte da população estuda em educação, tem educação pública. E isso é bom pro Estado, porque ele pode moldar a maior parte da população do jeito que ele quiser. E mesmo as escolas privadas, ainda assim, tem que seguir o MEC. Verdade. Isso que o Matheus daqui uns tempos. Vocês podem apostar, cara. Eu tava vendo um vídeo lá do Rafael Lima, cara. E tipo assim, o Estado americano lá, eles estão com uma lei para ser sancionada, que estão querendo até fiscalizar o cara que tem criação, cara. Resumindo, você vai ter que pagar imposto para poder criar galinha daqui uns tempos. Cara, o Estado só fode o sujeito. Não adianta. Não, o Estado, ele não é igual o Maruzeiro falou. O Estado, ele tenta monopolizar tudo para que o seu expansionismo ele nunca pare. E aí, depois, quando o Estado já não tem mais para onde crescer, cara, ele vai tentar ocupar espaço de outros estados, né? E quando que isso acontece? Quando os recursos naturais, os recursos que dá para ser extraídos, eles acabam, cara. Então, por exemplo, enquanto o mundo continuar nesse sistema de cada vez mais o Estado se expandir, dominar os seus territórios, né, o território da sua população, e sujeitar a sua população às condições mais ridículas possíveis, isso vai ser inevitável que haja uma guerra. Eu acredito que é inevitável que vai haver uma guerra ou uma discussão muito tensa entre países muito poderosos aí, depois países grandes tomando países pequenos, para chegar a um nível de domínio muito maior, né? Porque, cara, eu acredito já em uma coisa um pouco diferente, Alcaté. Eu acredito que os estados, a tendência deles é expandir internamente, dentro deles mesmos. Tipo, já que os estados não têm para onde expandir as fronteiras, e todos os lugares que for tentar expandir vai gerar um conflito armado, com prejuízos enormes, eu acho que a tendência do Estado é sempre aumentar a influência dele dentro da vida pessoal das pessoas, e sempre controlar tudo mesmo. Por exemplo, várias leis aí surgiram aí de uns tempos pra cá de coisas que você não pode falar, por exemplo. Sim. Coisas que você falar em público, você é preso. É verdade. Então, isso é limite de liberdade de expressão, né? O próprio Estado se contradiz pra caramba, né? Porque ele fala que você tem o direito de ir e vir, por exemplo, mas se você entrar em uma área que ele não permite, né? Se você não tiver com uma documentação, alguma coisa que te prontifique para estar ali, você é executado, você é preso, né? Tem países aí que você é executado. Então, tecnicamente, você não tem liberdade de ir e vir. Você tem liberdade conforme seu patrão, seu dono, seu senhor te permite. Nós, cara,
a população, nós somos simplesmente mercadoria. Números. Números. A nossa única função aqui é contribuir. Isso, contribuir com o Estado e produzir coisas. É uma sensação muito foda, porque você sente como se você fosse realmente um escravo, né, cara? Verdade. É como se você fosse um escravo, porque a escravidão é quando alguém tira a tua liberdade e te impõe uma condição que você não pode sair. Você não tem direito. E o que o Estado faz? Eu ouvi uma frase... Exatamente isso. Eu ouvi uma frase, eu não me recordo de quem que foi, foi o seguinte: a escravidão não, aqui no Brasil, a escravidão não terminou em 1888, ela se expandiu em 1888. É foda, cara. Pagar imposto também. E o imposto no Brasil, ele é interessante, né? Porque, assim, a classe média paga muito imposto para sustentar a classe baixa, que vive de assistencialismo e favorece para que o próprio Estado continue ampliando isso, né, cara? Isso, cria uma dependência. O Bolsa Família, por exemplo, ele é uma corrente, né, cara? Uhum. Ele te dá o básico pra viver assim, mas não te dá nenhum tipo de possibilidade de mudança desse Estado, né? Desse Estado, no caso que eu falo E a classe pobre, a maior parte dela nem desconfia que os impostos que são retirados da classe alta e da classe média são descontados em seus salários, são descontados também no número de empregados que a classe média e a classe alta pode contratar. Eles esquecem isso. Isso, eles acham que estão tirando ali de um lugar infinito ali da classe média e da classe alta. Eles não acham que estão tirando de um lugar e vai ficar desfalcado em outro lugar. E aí, galera, aqui é o Maruzero na voz. Esse podcast ficou bem longo, então será dividido em 2 partes. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Não deixe de avaliar e de compartilhar o vídeo se possível. E bora começar com potência máxima esse ano. Valeu pelo suporte, galera. Falou!